Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma palavra de oração no dia de hoje. Gostaria de compartilhar com você primeiro o Salmo 127, um salmo que eu gosto muito. Ele diz assim, olha, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz um homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Uma coisa importante que eu queria pensar com você nessa manhã. A sua família é importante e é preciosa para você? Eu acredito que sim, né? Para a grande maioria das pessoas, a família é uma das coisas mais importantes que cada um carrega, né? Tirando as famílias que vivem grandes frustrações e grandes problemas assim de relacionamento mesmo, mas a grande maioria tem a família como preciosidade, tá certo? Mas eu queria dizer para você o seguinte, olha, eu sei que você com certeza se esforça, se empenha para que a sua família vá bem, para que a sua família cultive coisas boas, para que a sua família alcance coisas boas. Com certeza, se você ama a sua família, você se empenha, se esforça por ela. Mas eu queria dizer uma coisa que é extremamente importante. Né? Você tem realmente que trabalhar pela sua família, você tem que se empenhar para que as coisas vão bem na sua casa, vá bem na sua casa. Você tem que se empenhar para que as coisas aconteçam de forma agradável na sua família, sim. Porém, uma coisa é importante. Se Deus não fizer parte da sua família, se Deus não for aquele que de fato está construindo na sua casa, aquele que de fato está guardando a sua cidade, ou seja, se Deus não for de fato aquele que está no centro do seu lar, da sua casa, todo o seu esforço é inútil. Porque no final ele vai conduzir num caminho que de verdade não foi o caminho para o qual Deus criou você e não foi o caminho para o qual Deus constituiu a sua família. Por isso que quando a gente pensa na nossa vida, e de forma especial hoje nessa manhã, pensar na nossa família, nós vamos entender o seguinte, olha, nossa família foi uma dádiva de Deus. E a nossa família tem que ser para Deus. E mais do que isso, a nossa família tem que viver tendo Deus como centro, como aquele que canaliza, que potencializa, que abençoa de fato todas as coisas na nossa casa, aquele que conduz, aquele que é a fonte, é o sustento da nossa família. Então, o salmista diz aqui, né, o Salmo diz exatamente isso. Olha, se você se empenhar bastante, mas Deus não fizer parte disso, todo o seu esforço será inútil. Será inútil você construir a casa, será inútil você vigiar a cidade, será inútil você trabalhar arduamente pelo pão, pelo sustento da sua família. Se Deus não fizer parte, né, você vai estar gastando uma energia imensa, mas sem obter os resultados de fato que são abençoadores para a vida. Por isso que eu e você precisamos de Deus. Deus tomando conta, Deus guiando, Deus dirigindo, Deus sustentando, Deus de fato nos alimentando na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Então, meu querido, nessa manhã eu queria convidar você primeiramente a pensar nisso. Deus tem feito parte da sua família? E eu não estou dizendo assim, olha, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Mas quando a gente fala que crê em Deus, mas Deus não participa de nada na nossa vida pessoal, particular, na nossa família, se Deus é simplesmente uma coisa de um domingo, de uma religiosidade da nossa vida, se Deus não é aquele que governa, sustenta e dirige a nossa vida no dia a dia, mas é a mesma coisa que dizer que Deus não está fazendo parte da família. Por isso, amados, pensa nisso. Deus tem feito parte da minha família de fato? Deus tem estado no meu lar? E às vezes só você crê em Deus na sua casa. E não é porque só você crê em Deus que Deus não pode estar no seu lar. Se você edificar na sua casa, se você trabalhar pela sua família, tendo Deus como centro, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. E uma outra coisa interessante que esse texto fala, né? Ele fala dos filhos. E fala dos filhos como herança do Senhor. E realmente os filhos são uma herança, são um presente de Deus para nós. Mas o Salmo nos convida exatamente o seguinte, olha, guie seus filhos para o alvo, né? Porque o Salmo diz que eles são como flechas na mão do guerreiro, né? E a flecha na mão do guerreiro tem um propósito, acertar um alvo. Agora, que alvo é esse? O seu alvo? Mais uma vez é importante pensar, não. O alvo é o alvo de Deus.
Então nós temos que buscar o alvo de Deus para a vida dos nossos filhos e lançá-los nesse caminho. Por isso, se você não tiver Deus na sua casa, no seu coração, na sua vida, sustentando todas as coisas, como é que você vai conseguir lançar seus filhos no caminho de Deus? Então pensa nisso. Né? E o texto ainda fala assim, olha, se você lançar seus filhos, é maravilhoso ter os filhos, porque um dia, né, na verdade, na sua vida, na sua caminhada, o Salmo diz assim, como é feliz o homem, verso 5, que tem a sua aljava cheia deles, né, cheia dos filhos. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Né? O que o texto está querendo dizer para a gente é que se a gente guiar nossos filhos no caminho de Deus, nós vamos colher um legado, né? Na verdade, vamos plantar um legado, deixar um legado para os nossos filhos, que vai fazer com que eles honrem vocês como pais, vai fazer com que eles honrem a sua vida e a sua família. Ah, meu querido, mas você pensa assim, pastor Juliano, mas e o pecado? Onde fica? O pecado está lá. Né? Na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos, na vida de todo mundo que pertence à nossa família. O pecado está lá. Né? Mas quando a gente busca Deus, e aí a gente vai descobrir pelas Escrituras que o caminho que leva a Deus é Jesus. Então, quando a gente busca Jesus e tem Jesus no coração, e esse Jesus participando da nossa vida, do nosso lado, da nossa família, de fato nós vamos o quê? Colher as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus no nosso caminhar familiar. Então, eu convido você a orar pela sua família, entregando a sua família, entregando o seu cônjuge, seus pais, seus filhos para o Senhor no dia de hoje. Eu quero orar por você, quero orar por sua família nesse momento. E que Deus abençoe o seu lar. Esse é o meu desejo de coração para você. Pai de amor, derrama a tua graça, Senhor Deus. Mais uma vez é o nosso clamor. Derrama a sua graça sobre cada um que ouve essas palavras, mas de forma muito especial, Senhor Deus, queremos clamar pela família, pelo lar de cada um. O Senhor conhece as dificuldades, as lutas, os problemas. O Senhor conhece todas as questões que envolvem cada uma dessas famílias, ó Pai, que ouve, Senhor Deus, essa palavra. O Senhor sabe de cada necessidade, cada anseio de cada coração. O Senhor conhece o meu lar, o Senhor conhece a minha família, o meu coração. O Senhor conhece o lar e a família, o coração de cada um que ouve. Por isso eu clamo a Ti. Visita, Senhor Deus, nossos lares, visita nossas famílias, ó Pai, e faz uma obra gigantesca, a obra do Senhor, obra abençoadora, Senhor Deus, no lar de cada um de nós. Ó Deus, eu entrego de forma especial minha esposa, entrego meus filhos em Tuas mãos, coloco meus pais em Tuas mãos, meus irmãos com as famílias deles, ó Pai, em Tuas mãos, entrego todos eles, Senhor Deus, neste dia, rogando graça, dádiva do Senhor sobre a vida deles, rogo pela minha sogra, pelos meus cunhados, ó Deus, meus sobrinhos, em nome de Jesus, visita a minha família como um todo, alcança o coração daqueles que porventura não estão crendo no Senhor, não creem no Senhor ainda, que a Tua graça os envolva, mas também visita a família de cada um desses que ouve, ó Pai, visita o coração, o lar de cada um desses que ouve, Senhor Deus, e busca, alcança o familiar, aqueles que estão perdidos, distante de Ti, de cada um desses que ouve essa palavra, Senhor Deus, neste dia. É o que eu te peço, é o que eu rogo, Senhor Deus, crendo na Tua soberania e dependendo dela sempre, mas colocando, Senhor Deus, nossas famílias em Tuas mãos, porque do Senhor necessitamos e carecemos, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Deus abençoe você.